Muita gente, olha, muita gente, quando está passando, atravessando dimensões de tensões que são profundamente delicadas, muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos, desistindo de coisas que ela desejou tanto, que vai ser bom para ela, que vai ser bom para as pessoas que estão ao seu redor, que vai ser bom para uma dinâmica de solidariedade, que vai ser bom para o legado que vai deixar aqui para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana. Tudo isso que eu estou dividindo com você é para que você acredite em você, para que você não desista dos seus sonhos, seja o líder dos seus sonhos. Líder dos seus sonhos, seja o protagonista da sua própria história, assuma as rédeas da sua vida. Transforme tensões em trampolim para você poder chegar mais longe. E depois que passar essa tempestade, por mais difícil que ela seja, você pode sair lá na frente muito melhor do que você entrou e do momento que você estava quando toda essa grande tensão, esse grande caos, essa situação muitas vezes adversa começou. Todas as pessoas possuem dentro delas a capacidade ou o poder de superação de grandes tensões. Elas precisam aprender a ativar esse poder justamente no momento em que elas passam por situações inesperadas, situações que nós chamamos de grandes tensões, travessias na vida ou perguntas que chegam, situações que chegam sem você esperar. Eu sou o Dr. Del, como algumas pessoas afetivamente me chamam, e hoje eu divido com você esse assunto que é muito importante para você aí aplicar na sua vida, para você poder desenvolver, para você poder crescer e também, óbvio, para você enfrentar grandes tensões, grandes crises. Você sabia que a forma como nós saímos de um momento de tensão, a forma como nós saímos de um momento de dificuldade, ou a forma como nós passamos um momento de dificuldade, define muito aquilo que nós seremos depois. Muitas pessoas que às vezes perdem ou ganham o jogo, isso acontece no momento que ele está vivendo a tensão. Mas você também sabia que existem ferramentas, existem conteúdos, existem metodologias, existem teorias que ajudam as pessoas a atravessar momentos de grandes tensões para que elas possam sair desses momentos muito melhores do que elas entraram? Existe e a gente precisa aprender a usar. Uma das histórias para mim assim mais interessantes ou interessante nesse aspecto foi justamente o período que algumas pessoas, ou muitas pessoas, foram submetidas àquela situação assim extremamente delicada que elas não escolheram, que foi aquele período ali, infelizmente, da época do nazismo no campo de concentração. É interessante que depois que passou esse período, algumas pessoas relataram histórias de que elas só conseguiram sair vivas daquela situação porque elas ativaram alguma coisa dentro delas para poder superar o momento de dificuldade que nem elas mesmas sabiam que elas tinham aquele poder, que elas tinham aquela experiência, que elas tinham aquela situação dentro delas para elas poderem superar a dificuldade e o problema que elas estavam passando. Eu acho interessante, tem uma história que eu gosto muito de contar, porque às vezes para a gente poder aprender algumas coisas que são profundas, que têm um certo grau que nós chamamos de complexidade, a gente precisa recorrer a situações simples para a gente poder aprender, e eu sei que você tem condição de pegar isso para você poder usar para a sua vida.
Você poder usar isso para a sua vida, desenvolver esse autoconhecimento para você poder dizer assim, eu posso. Talvez você esteja até passando por algum momento de tensão ou alguma outra pessoa está passando por algum desse momento e você pode então ajudar. Eu me lembro de uma vez que eu estava lendo, eu gosto de ler histórias, sobretudo de pessoas que em situação limite ali, eles conseguiram transpor algum desafio, algum limite na sua vida, mas é uma história de um navio, e esse navio ele estava levando vários tripulantes ali, várias pessoas para um outro lugar, e então no mar ali, naquela noite profundamente agitada, veio um vento muito forte e atrapalhou, derrubou aquele navio. Algumas pessoas sobreviveram, outras pessoas infelizmente morreram, mas algumas pessoas ficaram à deriva no mar. Umas foram resgatadas e eles perceberam que uma das pessoas, ou algumas pessoas, conseguiram achar os corpos e outras sumiram. E, óbvio, depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas ali em alto mar, você procurando pessoas que poderiam estar vivas, chega-se à conclusão de que realmente já poderiam encerrar aquelas buscas, porque dificilmente eles encontrariam uma pessoa viva. Passaram-se então 3 meses, passaram-se 4 meses, passaram-se aproximadamente 6 meses, passaram-se 7, 8, 9 meses e, óbvio, conclusão, não tem ninguém vivo, não sai ninguém mais vivo dessa situação. Eles desistiram de procurar, de continuar a busca. Porém, um homem conseguiu se agarrar a um daqueles partes do navio que se desfez e ele passou ali a noite e depois da noite aquela parte do navio, então aquele casco, uma parte que ele estava segurando, conseguiu chegar até a margem de uma ilha e ele então sai e fica ali naquela ilha que não tinha ninguém. Ninguém, somente ele, os animais e toda a floresta. Ele conta que naquela experiência ele precisava aprender algumas coisas ou conhecer algumas coisas que estavam dentro dele que ele não conhecia nos dias normais. E então, cada dia para ele era como se fosse uma grande travessia que ele estava vivendo. Porque chegou uma hora, depois de, então, quase que 12 meses, 1 ano, ele então foi perdendo toda a esperança, foi perdendo toda a sua força, teve que, então, decidir. Foi a fala dele. Eu vou ter que decidir se eu permaneço vivo ou se eu desisto e entrego os pontos. E aí ele diz que quando ele chegou nesse limite, quando ele chegou neste lugar, ele disse que começou a descobrir coisas que ele não acreditava que ele tinha como ser humano. Ele conta que quando ele chegou nesse limite, dali para frente, algumas coisas começaram então a mudar. E é como se ele tivesse acessado uma dimensão muito profunda dentro dele, e a partir dessa dimensão, embora todas as circunstâncias ao seu redor dissessem que ele estava perdido, que ele estava morto, que ele não tinha condição de transpor aquele desafio, ao mesmo tempo ele fala que uma outra coisa dentro dele parece que era ativada para que ele pudesse transpor, então, aquele grande desafio. A verdade, na experiência dele, é que cada dia passou a ser um único dia. Ele teve que fazer toda uma readaptação
da sua vida, da forma como ele pensava, das coisas que ele acreditava, para ele então buscar força em algum lugar dentro dele, para que ele não se entregasse ali à morte, não se entregasse a uma possível depressão, e aí não teria mais força de ir buscar o seu próprio alimento, não teria mais força de se proteger dentro de uma situação completamente adversa, não teria mais energia para poder viver cada dia na esperança de que seria achado. E aqui então eu já entrego para você um conteúdo disso que eu estou dividindo com você. Poder que eu, você temos, que o ser humano tem, de superar grandes tensões, de superar grandes crises, de superar situações que são completamente adversas e que chegam muitas vezes sem avisar. Quantas perguntas aquele senhor fez nesse período que ele estava ali, naquele lugar fechado, naquele contexto de que era só ele, os animais e a mata. Quantas perguntas, quantas questões foram colocadas ali. E é óbvio que num primeiro momento, é plausível que questões negativas povoem a sua mente. É plausível. É plausível que ele pergunte ao próprio universo, por que logo comigo? É plausível que ele, em algumas noites, sinta um desejo profundo de desistir. Tudo isso é plausível. Mas chega um momento do limite que ele precisa tomar uma decisão. Eu vou ativar essa força, essa potência, como nós chamamos na nossa metodologia de coaching, essa energia vital que me mantém vivo e que me integra a todo o universo e todo o cosmos dentro de uma relação sustentável. Eu vou ativar essa dimensão ou eu vou deixar que essa outra dimensão negativa, que diz para mim que eu não vou conseguir, que diz para mim que é difícil, que diz para mim que eu não vou ser nunca encontrado, nunca vai aparecer um resgate aqui, nunca. E se ele deixa essa dimensão tomar parte da sua mente, a partir daí, então, os dias se tornam dias muito mais sombrios. Dias difíceis. Se tem uma coisa que depois de ativar essa dimensão profunda em você, ele teve que vencer, segundo ele, a sua mente. Porque se ele se entregasse a uma sequência de pensamentos negativos, esse pensamento negativo iria influenciar o seu corpo, do seu corpo, as suas emoções, das suas emoções, do seu psiquismo ao seu ser. E essa energia, então, esse lugar profundo que nós chamamos de poder de vida, esse lugar profundo dentro dele que está voltado para a superação, se for ativado diante de grandes tensões, ele não teria condições de usar, porque ele negativou, ele trouxe energias negativas que faziam com que a tensão que ele estava vivendo não fosse usada como movimento de saída, mas fosse usada como movimento de fechamento. Movimento de fechamento nele mesmo. Movimento de voltar-se para uma situação profundamente difícil de depois ser superada. Ele precisou ser o seu próprio motivador. Ele precisou ser o seu próprio combustível. Ele precisou encontrar dentro dele essa dimensão e acessá-la em função da vida. Em função da vida. Tem grandes aprendizados aqui, nisso que eu estou dizendo, da capacidade que eu e você, que o ser humano tem para superar grandes tensões.
Cada uma dessas histórias, dessas experiências que nós vamos coletando ao longo da caminhada de vida vai nos ajudar a acessar este lugar. Vai nos ajudar, diante de situações limites, você chegar ali e transformar isso em algo positivo para você. Eu me lembro de uma outra história, quando eu estava me preparando para fazer a minha pesquisa de doutorado na Alemanha. E foi interessante porque a dinâmica de superação de tensão, nesse caso, de ter que ativar esse lugar dentro de mim e para poder atravessar esse momento, já começa antes. Começa antes porque, dependendo da classe social que você nasce, dependendo do tipo de experiência que você vai agregando na sua história ao longo dos anos e da vida, o bairro que você nasceu, a escola que você estudou, os amigos que você teve, a família que você foi criado, uma série de coisas que fazem parte da sua criação, que fazem parte de você. Fazem parte de você. E algumas coisas que muitas vezes você planeja, você sonha, você deseja na vida, você não tem referências que te diz para você que você pode sonhar com aquilo. Talvez você viva um pouco essa experiência que eu estou dizendo. Às vezes você tem um brilhante sonho, você tem um grande projeto, mas você não tem referência de pessoas ao seu redor que tiveram sucesso nisso, que são pessoas que te inspiram. E aí vem aquela pergunta e vem aquele lado negativo da mente. Não tente isso porque você não nasceu em determinada família, você não estudou em determinada escola, você não fez um determinado curso de idiomas, você não viajou para determinado lugar, você não tem as estruturas para isso, você não tem a forma como financiar isso. Desista do seu sonho. Veja, a capacidade de superar grandes tensões, ela também acontece na nossa dinâmica de vida. Quando eu decidi que eu ia estudar em uma das melhores universidades do mundo e uma das melhores universidades na Europa, dentro da área que eu queria, a primeira pergunta que surgiu no inconsciente era essa: mas como isso será possível? Se você não tem as pré-condições para poder enfrentar este grande desafio? É a primeira grande tensão que está dentro da gente. E se você, na hora que vem a ideia, na hora que vem o sonho, na hora que vem a intuição, você dá vazão a essa dimensão da sua vida, do seu psiquismo e da sua mente, o passo seguinte será anular todo o processo de criatividade que nasceria daí, dessa experiência. Por isso que existe também uma possibilidade, uma metodologia, uma orientação para você superar a grande tensão que acontece dentro de você quando você precisa transpor algumas barreiras para você chegar no lugar onde você deseja chegar. Na minha experiência, então, eu precisei transpor algumas barreiras. Como eu desejava estudar em uma das melhores universidades da Alemanha, óbvio, eu tinha que minimamente dominar o idioma. E já no início ali daquele percurso, já veio de novo uma grande tensão. O idioma é um dos mais difíceis que existem. E eu costumava dizer que eu tinha uma brincadeira, que eu evitava contar para as pessoas que eu estava estudando o alemão. Porque eu contei para um e contei para dois, logo de cara eles disseram: desiste disso, que isso é difícil demais. E aí eu entendi rapidamente que se eu continuasse contando para as pessoas, eu iria desistir. Então eu só iria contar para elas quando eu já tivesse atravessado pelo menos 30% ou 40% do curso. E foi assim que aconteceu. Mas faltava ainda uma grande barreira para transpor, que era a barreira de começar, que era a barreira de ir, que era a barreira de entrar em contato com a universidade, de entrar em contato com o meu orientador, com alguém que poderia acompanhar aquela pesquisa.
Veja o quanto de caminhos você precisa transpor para você chegar no lugar aonde você sonha. É por isso que eu falo, é por isso que a gente está dividindo aqui com você o poder que existe dentro de você para superar grandes tensões. E esse poder está ligado ao poder de vida, junto com a energia vital, que são elementos, que são conceitos muito importantes dentro da nossa metodologia. E por isso eu estou dividindo aqui com você. Porque se eu superei isso, não tinha um histórico familiar de alguém que tinha estudado fora do país, não tinha o histórico familiar de alguém que tinha feito um doutorado, não tinha o histórico familiar e de amigos da minha infância que tivessem feito esse percurso. O que é que faz você acreditar que você pode ser aquele que vai transpor essa barreira e essa grande tensão? O que é que faz você acreditar? Eu estou dizendo aqui para você e dividindo isso aqui com você porque isso aconteceu comigo. Essa experiência, ela foi importante para a minha vida. E essas tensões, elas não acabam. Mas o momento em que você aprende a ativar esse lugar profundo dentro de você, usar para superar as grandes tensões, para passar os momentos de crise. Você começa agora, depois que passa a primeira, a segunda, a terceira, e você vai vendo que é possível utilizar isso, você vai se fortalecendo no autoconhecimento e você vai se fortalecendo na capacidade de acreditar que é possível você atravessar grandes tensões na sua vida, sem comprometer a sua saúde, sem comprometer os seus relacionamentos, sem comprometer a sua família, sem comprometer as suas amizades, sem comprometer algumas coisas que são centrais para a sua vivência com qualidade de vida. Quando eu cheguei ali na Alemanha, então, foi interessante porque eu tive que atravessar essa grande tensão. E faltando aproximadamente 1 mês, 2 meses para eu ir viajar, então, depois que já estava tudo pronto, visto encaminhado, tudo certo, vem agora mais uma grande tensão. Como eu estava sozinho na cidade do Rio de Janeiro, não estava próximo dos meus familiares, veio então alguma coisa um pouco mais negativa, de que a chegada ali seria difícil, entrar no avião, no aeroporto, tudo seria difícil porque isso era o novo, é isso que eu descobri, isso era o novo. E por que eu, de certa forma, estou também dividindo essa experiência aqui com você? É para que você acredite em você, para que você saiba que isso não é uma fantasia. Existe do ponto de vista antropológico, do ponto de vista do desenvolvimento do ser humano. Existe uma dimensão dentro dele que está em tensão para ele recriar a vida ou está em tensão para ele desistir da vida. E se você tem acesso a este lugar dentro de você, você pode utilizar isso para o seu crescimento e para você transpor desafios que chegam e vão chegar na sua vida. Chegam e vão chegar na sua vida. E isso aqui é fundamental, porque quando você tem consciência dessa experiência, consciência dessa situação, é muito mais fácil, sobretudo, para você ser líder do seu próprio sonho. Para você não desistir no meio do caminho. Para você entender que as dificuldades vão chegar, que os problemas vão chegar. Mas é importante acessar este lugar. É importante compreender que existe isso. Você pode trabalhar isso. Tem uma outra experiência
Uma outra história que eu acho ela fantástica, embora seja dura, embora seja doída, que era de uma criança que tinha passado por uma experiência de uma violência por algumas pessoas que não eram para causar aquela violência naquela criança, praticamente um abuso. E então os bombeiros e um grupo de psicólogos receberam a denúncia e eles foram então resgatar aquela criança. Conta-se então que quando eles chegaram lá, que eles viram o estado, quando eles viram a situação, metade não conseguiu fazer o atendimento porque se emocionaram muito com a situação daquela criança. Voltaram. E uma outra parte teve que fazer um esforço enorme, porque, segundo eles nunca tinham vivenciado uma experiência na qual alguém deixava claro que a sua vulnerabilidade estava tão exposta como era o caso daquela criança. Levaram ela então para o hospital. Quando chegaram ali no hospital, que colocaram ela na sala, que vieram as enfermeiras, que vieram os médicos, a experiência foi a mesma. 4 ou 5 médicos, ou, se eu não me engano, 2 enfermeiras, não deram conta de fazer o atendimento quando tiveram relato do que realmente tinha acontecido com aquela criança. Um médico e um psicólogo, então, resolvem então dar continuidade, emocionados ao atendimento. Aquela criança, então, é assistida, feito todos os exames, todos os cuidados, e eles decidem, então, que uma equipe transdisciplinar, com vários profissionais, médico, psicólogos, educador social, assistente social, alguém da área de espiritualidade, eles iriam, então, acompanhar aquela criança durante um período, porque, segundo eles, a situação era uma situação que só aguardavam o fim trágico, a morte. Passaram-se, então, 2 semanas e a criança estava completamente fechada no mundo dela, mas já não corria mais o risco de morrer. Decidiram, então, que ela deveria sair do hospital e ser levada, então, para um abrigo. Um abrigo que tivesse toda uma estrutura afetiva, que tivesse todas as condições para que ela pudesse sobreviver. Mas eles não tinham nenhuma garantia de que ela sobreviveria. Todos esperavam o fim dela. Quando chegou a criança no abrigo, mais uma vez, a emoção foi grande quando tiveram contato com a história daquela criança. Destacaram, então, novamente um psicólogo, um educador social, um assistente social e alguém de espiritualidade para poder acompanhar os dias daquela criança e respeitar o tempo da alma dela, o tempo dela. Uma das psicólogas narrou que depois de 2 ou 3 semanas, eles perceberam que a criança já estava 2 ou 3 dias muito fechada em um único lugar, em um canto da casa, e que eles já começavam a ficar um pouco mais preocupados com aquela situação. E então pediram que uma das psicólogas fosse lá fazer o atendimento com ela, sentada onde ela estava, onde ela já estava 3 dias quietas no chão, sem querer comer, alguma coisa assim. E quando a psicóloga chegou e sentou ao seu lado, calma, para tentar entender o que estava acontecendo, se ela estava precisando de alguma coisa, mas respeitando o seu tempo, sua linguagem, que ela tinha passado por uma situação profundamente traumática e que todos acreditavam que ela não viveria, não voltaria nunca mais ao normal. E a psicóloga conta que ao sentar ao seu lado, a criança segurou na sua mão e, sem dizer nenhuma palavra, olhou para os olhos da psicóloga e tinha como se fosse um pano tampando o que ela estava fazendo e brincando.
quando ela tirou o pano para mostrar para a psicóloga, a criança tinha pegado aquelas brincadeiras de massinha, devem conhecer, e ali ela construiu uma casa, construiu a massinha do papai, a massinha da mamãe, a massinha dos irmãos, a massinha dos amigos. E quando a psicóloga viu aquilo, ela não aguentou, pediu para sair um pouco, foi ao banheiro, chorou muito, limpou os olhos, voltou e sentou novamente do lado da criança. Quando a psicóloga foi fazer esse mesmo relato para as suas colegas, ela disse apenas uma coisa: não sei como, não sei de onde, não sei como ela tirou isso, mas a criança sobreviveu. Ela renasceu, mesmo tendo passado por aquela experiência traumática dentro da sua casa. Ela reconstrói a possibilidade de ser acolhida em um novo lar, em uma nova família, com novos irmãos, com novas pessoas. É isso que eu estou dizendo aqui para você, porque aquela criança não tem racionalmente todas as capacidades de raciocinar e pensar que ela vai acessar esse lugar dentro dela, que ela vai se motivar, que ela vai superar. Não. Ela acessou algo que estava lá como se fosse uma potência para a vida, como se fosse uma potência para a superação. É óbvio que não significa que isso vai acontecer com todas as pessoas que viveram aquela experiência. Veja que a criança está bem acompanhada pelos profissionais. Mas o que eu estou mostrando para você é que ela, a criança, sem perceber, ela demonstra que esse poder de vida que está ali para superar as tensões, que esse poder de superar tensões interiores está dentro dela. E naquele momento ela volta a sonhar. E a história vai contar que daquele dia em diante, os psicólogos, os profissionais, começaram a relatar que perceberam o seu renascimento. Surpreendeu a todos, porque todos acreditavam que depois daquela tempestade, a criança não sobreviveria. Teria consequências graves durante muito tempo. E com pouco tempo, vai precisar do acompanhamento, mas ela começa a despertar esse lugar profundo nela para a dinâmica de superação. Quais as grandes lições, os grandes ensinamentos, talvez grandes recomendações ou importantes recomendações que essas 3 histórias que eu narrei para você, elas têm para a gente? O homem que fica perdido no mar após um navio que se rompe, e ele então sobrevive porque nada no casco de uma parte do navio que se rompeu e chega a uma ilha, e a partir dali ele precisa buscar força para sobreviver. E depois de um ano, uma outra criança em um outro país brincando na internet com o Google Earth, que vai mapeando vários lugares no mundo, percebe que tem um lugar no chão com uma abertura muito grande e que a criança, aquela criança em um outro país, acha aquilo estranho, avisa o seu pai também acha estranho, diz: não, isso aqui é alguém que está perdido e que fez esse sinal aqui com a esperança de que um dia será achado. Eles avisam a marinha, eles vão e encontram esse cidadão vivo. Onde ele tirou essa força para acreditar que ele iria passar aquela grande tempestade? A outra história é a minha própria história de vida.
com todas as condições adversas, por não ter os referenciais e para acreditar que eu poderia estudar em uma das melhores universidades da Europa, e eu decido acreditar. De onde tiro essa força? E por último, a experiência dessa criança. A experiência dessa criança que, diante de uma situação profundamente adversa, independente da racionalização dela, de entender tudo, ela consegue se reinventar, ela consegue, diante de uma situação profundamente complicada, começar a renascer. Renascer. Existem, então, algumas lições que você pode aplicar para a sua vida agora, hoje, onde você estiver assistindo esse vídeo. Onde você estiver, primeira delas, você tem dentro de você esse poder de superação de grandes tensões. Você tem dentro de você esse poder de superação de grandes tensões. Essa é a primeira. Agora, se por um lado você está descobrindo isso, está percebendo isso, e eu não tenho como fundamentar toda a dinâmica quase que científica disso que eu estou te dizendo, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista da resiliência, do ponto de vista da dinâmica da espiritualidade, que é uma dimensão também integrada neste lugar, que é ativada em situações limites que expõem a vulnerabilidade do ser humano à sua máxima dimensão. Não é possível aprofundar tudo isso com você aqui hoje, mas é simples dizer a você que isso possui dentro de você e você primeiro precisa acreditar em você mesmo. É por isso que em quase tudo que eu trabalho, o primeiro ponto que a gente trabalha é a pessoa. É a pessoa, ela precisa mudar a mente dela e acreditar nela mesma. E aqui tem uma questão central, porque muitas vezes os nossos históricos de vida, os históricos de violência, os históricos de perda, os históricos de frustração, os históricos dos diversos nãos, fazem com que você vá embaçando essa dimensão dentro de você, e aí quando você precisa, você não tem como utilizar. Quando você começa a acreditar em você, você já está começando a ativar essa dimensão. Se a primeira é acreditar, a segunda é você ter então ferramentas e instrumentos para que na hora que você estiver passando grandes tensões, ou até sem passar grandes tensões, porque isso aqui é um poder que você usa para a criatividade da vida. Você usa essa dimensão para você recriar a vida, para você ter visões novas no seu trabalho, para você ter visões novas sobre você mesmo, para você ter visões diferentes sobre a sua relação dentro da sua família, para você colocar a vida à frente da morte e da destruição. Agora, quando você passa por grandes tensões, não existe outra forma, do ponto de vista, na minha leitura, do ponto de vista do acesso ao profundo do humano, que não seja você descobrir essa força dentro de você e você ativar isso. As outras coisas vêm em segundo lugar. Um bom acompanhamento, um bom terapeuta, um bom mentor, um bom coach. Todos esses profissionais são importantes, mas é importante você ativar isso. E existem formas de ativar isso. Tudo começa, em primeiro lugar, com o trabalho com você. A outra lição é que o fato de você estar passando por grandes tensões não significa que é o fim. Porque tensão, preste atenção nisso, tensão é parte da vida. Tensão faz parte da existência humana.
As tensões, elas podem ser o motor que te faz regredir, ou as tensões podem ser o motor que te lança para frente, que te lança em uma dimensão melhor, que te possibilita ter a partir de agora um nível de autoconhecimento sobre você que você não tinha antes, que te possibilita agora ter acesso às suas forças, mas também ter acesso às habilidades, que te possibilita agora entender outras coisas da vida que nas estações, muitas vezes normais, cotidianas, essas coisas não acontecem. Não abrem, não existem essas possibilidades. Agora, então, eu chego no meu último entrega para você. Tudo que eu estou dizendo aqui, tudo, tem dois grandes objetivos. Você acionar essa dimensão do seu poder de vida dentro de você, que possibilita superar grandes tensões, de um lado, e do outro lado, olha, do outro lado, você começar hoje a dar passos na direção da sua felicidade. Você dar passos na direção da sua felicidade. Dar passos na direção da sua felicidade. E aqui é muito interessante, porque muita gente, olha, muita gente, quando está passando, atravessando dimensões de tensões que são profundamente delicadas, muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos, desistindo de coisas que ela desejou tanto, que vai ser bom para ela, que vai ser bom para as pessoas que estão ao seu redor, que vai ser bom para uma dinâmica de solidariedade, que vai ser bom para o legado que vai deixar aqui para a gente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana. Tudo isso que eu estou dividindo com você é para que você acredite em você, para que você não desista dos seus sonhos, seja o líder dos seus sonhos. Líder dos seus sonhos, seja o protagonista da sua própria história, assuma as rédeas da sua vida, transforme tensões em trampolim para você poder chegar mais longe, e depois que passar essa tempestade, por mais difícil que ela seja, você pode sair lá na frente muito melhor do que você entrou e do momento que você estava quando toda essa grande tensão, esse grande caos, essa situação muitas vezes adversa começou. É isso que eu desejo para você. Você pode superar grandes tensões acessando essa dimensão de poder de vida que existe dentro de você. Até a próxima. Como eu digo, bora!